Olá a todos, o meu nome é Bruno Tavares, eu sou tarólogo e bem-vindos aqui a este vídeo em que vamos falar um pouco sobre o método Peladin. Antes de mais, deixem-me começar por dizer que este é um método já com algum tempo, bem mais de um século. Foi desenvolvido por um clérigo francês chamado Josephin Peladin ainda no século XIX, embora ele tenha vindo a falecer no início do século XX, e é um método que já sofreu muitas alterações. Existem várias visões de como trabalhar com este método. E aquilo que nós vamos fazer aqui hoje é dar a minha versão, a maneira como eu funciono com o Peladin. Espero que seja útil para vocês. Não é de maneira nenhuma dizer que esta é a única versão, a única maneira como este método deve ser tirado. Nada disso. Apenas uma das maneiras de trabalhar com ele. Antes de começarmos, deixem-me também apresentar aqui o meu canal, se for novo para vocês. Nós aqui no canal temos vários vídeos relacionados com o tarot, incluindo cursos completos das cartas, tanto arcanos maiores como arcanos menores. Se ainda não viram, subscrevam aqui o canal, vejam também esses vídeos, espero que seja útil para vocês e deixem o vosso like aqui neste vídeo, comentem qualquer dúvida que fique. Vamos aqui falar não só do método, mas fazer duas tiragens teste para que possam também ir acostumando à leitura, perceber como essa leitura é feita. E vamos então começar por apresentar as posições das cartas. Então, nós vamos, conforme eu vou mostrar aqui no ecrã, ter 5 posições nas cartas e podemos ver 5 casas. Nessas 5 casas, nós temos na casa central aquela que eu determino como sendo a casa em que o consulente está em relação a esta situação. Isto porque na minha leitura, só para fazer aqui uma breve apresentação inicial, eu não considero que o futuro esteja totalmente definido. Sempre é mostrado ao consulente a sua responsabilidade, a sua posição na questão para que ele possa mudar a sua atitude, para que as situações se materializem de acordo com aquilo que ele deseja. E também aquilo que deve ser aprendido por ele em toda esta situação. Voltando então aqui ao mapa, a casa 5 é a casa que mostra como o consulente está em relação a esta situação. Isto porque nem sempre o consulente é totalmente claro com as suas questões. Muitas vezes porque ele próprio não sabe. Vamos dar aqui um breve exemplo, até porque a seguir vamos tirar as cartas e perceber isso. Mas imaginando que uma pessoa pergunta: será que eu vou estudar em determinada escola? Será que eu vou trabalhar em determinada empresa? Imaginando que vos sai nesta casa central a Lua. É óbvio que o consulente estaria a fazer essa pergunta, até porque a Lua remete a esses medos internos, a todas essas questões às vezes do inconsciente, que, embora ele esteja a perguntar se vai estudar em tal sítio ou se vai trabalhar em tal empresa, na verdade ele não o quer. Ele tem receio que isso vá acontecer. Pode ser porque alguém o está a pressionar a isso. Pode ser às vezes porque a família pressiona a isso. Então é muito importante ter aqui em questão a casa 5 para conhecermos também o consulente. Voltando então aqui às outras casas, na casa número 1, nós vamos ver aquilo que está favorável à situação, aquilo que está presente, que ajuda a que isto tudo se materialize. Enquanto na casa 2, nós vamos ver aquilo que é desfavorável, ou seja, aquilo que não está presente. E aqui vamos ler a carta como uma característica que esteja em falta. Imaginando que aparecia um carro, por exemplo, nós aqui poderíamos ver que a situação não irá avançar. Tudo está ao contrário. Imaginando que aparecia um pendurado, significaria que não haveria bloqueio, portanto a situação iria avançar. Voltando então aqui às casas e vendo a casa 3, nós iremos ver como vai acontecer, como tudo se está encaminhando de acordo com as atitudes do consulente para acontecer. Enquanto na casa 4 nós vamos ver o resultado final, como tudo iria terminar. Vamos então avançar para algumas tiragens de exemplo.
E vamos usar aqui como pergunta hipotética o consulente que nos coloca a seguinte questão: será que eu vou casar este ano? Vamos então trabalhar com esta questão nas próximas duas tiragens e vamos voltar então aqui para a imagem. E vamos substituir os números pelas seguintes 5 cartas. Na casa 5 teremos então a estrela, enquanto na primeira casa vamos ver o mago, na segunda o pendurado, na terceira o imperador e por fim, mostrando o resultado final, o sol. O que é que nos diz então esta tiragem? Antes de mais, que a consulente, que está aqui na casa central, como podemos ver o momento da consulente, mostra que de facto tem muita esperança que se materialize esta questão do casamento até ao final do ano corrente. Enquanto na casa número 1 nós vemos o mago, o que significa que a capacidade existe e tudo está na mão da consulente. Ou seja, o mago mostra-nos que ela não pode estar simplesmente à espera. Ela vai ter que tomar algum tipo de ação. Enquanto na casa 2 mostra-nos o pendurado, que diz que, então, como estamos a ler a carta ao contrário, se bem se lembram, os caminhos estão abertos, não haverá oposição. Na casa 3, como tudo vai então continuar, nós vemos o imperador. Mostra que a consulente terá de tomar as rédeas da questão, controlar, dar voz aí ao seu poder interno. Na casa 4, o sol mostra então que o final será positivo. O casamento realiza-se. E o casamento realiza-se porquê? Porque será a consulente a fazer esse pedido, a avançar com esse interesse do casamento, a tomar todos os movimentos que são necessários. Reparem que nós vimos isto porque na carta 1 o mago estava presente. O mago necessitava, o mago pede desse movimento por parte da consulente. E o caminho, a carta 3, diz que ela vai dar então voz a esse seu poder interno, tomando as rédeas de toda a situação. Vejam que nós aqui colocamos na mão da consulente movimentos para que tudo isto se materialize e não estamos apenas a apresentar um futuro pré-definido como se não houvesse nada a fazer nessa situação. Vamos então avançar aqui para uma segunda tiragem hipotética, voltando então aqui à imagem, e aqui já vamos ver na casa central novamente a estrela. Vamos continuar com a estrela e manter novamente na casa 1 o mago. Enquanto na casa 2 vamos trocar para o carro, colocando na casa 3 a temperança e por fim na casa 4 a lua. Então agora com estas cartas diferentes, o que é que nós podemos ver aqui que tenha mudado nesta leitura? Vamos voltar lá e perceber que, embora esteja novamente a estrela mostrando esta esperança por parte da consulente, o mago também colocando novamente na sua mão tudo aquilo que está positivo, que está disponível, mostrando que ela pode e deve fazer movimentos para avançar. Na casa 2 vamos agora ver o carro, o que mostra que de facto não há avanço, não está presente então esse movimento de ir em frente do carro. Na casa 3, aqui nós vemos a temperança, o que, se viram o meu curso, remete a um período de espera, um período que é necessário fazer uma cura interna, trabalhar em si, ter paciência. Nada se materializa no tempo que nós queremos, mas no tempo do universo. Existe algo mais a trabalhar aqui, a fazer com que as situações não sejam tão rápidas quanto nós gostaríamos. E, no final, nós vamos ver aqui a carta da Lua, a mostrar adiamento, não realização, provavelmente trazendo à consulente um período de mágoas, de tristeza. Ela não vai gostar deste adiamento. Mas o jogo diz-nos que deve ser entendido que tudo tem o seu momento de acontecer. Ela deve aceitar como tudo acontece, trabalhar isso em si, perceber porque lhe custa tanto este adiamento e perceber também em si que atitudes ela pode tomar para começar a desbloquear esta situação. Então, vendo aqui estas duas tiragens exemplares, dá para perceber também, e isto mais uma vez eu digo, é uma aplicação do método que eu uso em particular, que não estamos aqui a falar de uma tiragem puramente divinatória. Mas antes, estamos aqui a mostrar
à consulente para onde as energias se direcionam. E isso permite que seja possível fazer alterações, fazer ajustes para que as situações então se modifiquem. Volto a dizer, nas minhas tiragens eu não trabalho apenas com uma visão puramente divinatória, nem apenas com uma visão puramente terapêutica, embora também seja possível. Nesta tiragem aqui, nós estamos a ver, volto a repetir para que fique muito presente e caso queiram adaptar este método ao vosso trabalho, uma demonstração de para onde as energias se direcionam, mostrando também que atitudes a consulente ou o consulente podem e devem ter para entender em si o porquê das situações acontecerem, para perceber que movimentos podem ou não fazer. Reparem que na primeira tiragem foi visto que a situação iria avançar apenas se a consulente tomasse as rédeas da situação, tomasse as decisões e avançasse com elas. E percebemos então que assim nós conseguimos colocar na mão do consulente o verdadeiro poder da sua vida, o poder decisório de entender as suas energias, para onde elas se direcionam e para onde nós podemos mudá-las para que tudo se encaminhe do modo ideal para o consulente. Está feito então o vídeo aqui sobre a tiragem Peladin. Deixem o vosso like, sigam o canal, ativem aí as notificações para saberem sempre que um novo vídeo seja lançado e deixem aqui em baixo os comentários o que acharam, falem dos vossos métodos, igual, não, se acharam interessante a minha maneira de ver aqui o Peladin e qualquer dúvida que possa surgir também. Fiquem aqui pelo canal, vemo-nos muito em breve e até já.